Fala pessoal, tudo bem? Mais um GMAcast no ar, o nosso podcast da Graça Mendes Advogados. E hoje, para falar sobre um tema que eu tenho um lugar no meu coração especial, que é a agilidade. Eu trouxe um convidado super especial que tem assim um know-how muito vasto sobre isso. É o senhor Jean Marcel Eglis. Jean, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela tua presença, cara. Fico feliz aí que você tenha aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu vou fazer um breve resumo aqui do teu currículo, Jean. O Jean, ele é engenheiro mecatrônico por formação, do interior do Paraná, se apaixonou pelo mundo tech e desde então segue a jornada há mais de 14 anos. Trabalha e acredita em agilidade nos últimos 10 anos, sempre comprometido com a inovação, explorando novas formas, criatividades de trabalhar e encontrar as melhores soluções. Atua mais 5 anos como coach e líder em agilidade, passou pela ExxonMobil, transformando times em organizações nas mais diferentes áreas dos Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Ásia, muitos dessas viajando por localidades e ajudando pessoas e times a se desenvolver nessa frente ágil. Passou também pelo Itaú como consultor na área de agilidade, Ambev como Agile Leader, sendo gestor de análise e ajudando na área de logística. E hoje está como Agile Leader no grupo Boticário, né, Jean? Aí já trabalhando bastante tempo que você está nessa frente. Você é um precursor dessa área aí, eu acho, no Brasil. Nada disso. É bem antiga agilidade. Estamos aprendendo sempre aí. Bem legal. Gostei muito. Bom, eu falei que a agilidade tem um espaço, assim, tem um carinho especial por esse tema. Né? A gente já gravou sobre alguns temas aqui no GMAcast, mas realmente a agilidade tem um carinho especial por ela, porque foi um ponto que transformou o nosso escritório, né? E o Jean vai falar muito sobre isso, sobre a capacidade que o ágil tem de transformar uma organização, né, da água para o vinho, vamos dizer assim, em termos colaborativo, em termos de... Enfim, a gente vai falar muito sobre isso, então é importante você que não conhece esse tema ficar aí para entender, porque se você tiver essa oportunidade de ter esse primeiro contato aqui com esse tema, eu vou ficar muito feliz e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ele, assim como aconteceu comigo. Então, Jean, para a gente começar, porque eu tenho certeza que a gente fala para um público muito amplo, então tem pessoas, tem empresários de vários portes aqui, e esse é um tema que, vamos dizer assim, a menor parte das pessoas conhece, né? Apesar da sua importância. Então, eu queria começar do mais básico aí para a gente bater esse papo. O que é agilidade? E por que é tão importante para as organizações modernas? Boa, isso é um fato realmente. Hoje, quando a gente fala em agilidade, ela está muito voltada ao time tech, né? Ela teve algumas mudanças, mas nesses últimos anos ela vem se expandindo para fora de empresas de tecnologia. Uhum. Agilidade, no final das contas, ela é uma abordagem que vai ajudar a empresa, através de métodos, mudanças de cultura, a realmente ser mais... Não é velocidade, né? Não é velocidade, é se adaptar a mudanças que acontecem. Então, quando a gente olha hoje para o mercado, para o nosso público, as coisas são muito voláteis, elas mudam muito rápido. Muito. E a agilidade, ela vem muito para implementar essas práticas e processos para realmente fazer com que a empresa consiga se ajustar rapidamente, o mais rápido possível, a essas mudanças. Ao mesmo tempo que a agilidade também traz como eu sou mais eficiente, como eu sou mais produtivo, como eu trago a colaboração da minha empresa e sempre com o cliente no centro do foco. Legal. Esse fechamento aí já valeu tudo, né? Esse é o customer centric, que eles falam, né? Centrar. Isso. Então, você olhar sempre, você está desenvolvendo um serviço, um produto e tal. Então, quem vai consumir é a pessoa mais importante disso, né? Nessa etapa. Então, você está focado nessa pessoa. Mas aí eu achei legal o que você falou, que não é velocidade, porque a pessoa pensa assim, agilidade, então ela cai rápido, é velocidade e tal. É adaptação, né? É isso. Enfim, a gente passou... Eu estava contando para você da questão da pandemia, né? E a pandemia acho que foi um exemplo de curtíssimo, pouco tempo atrás que a gente teve e que exigiu a duras penas de todos, né? Muita gente aí passou muitas dificuldades, né? Então, teve que se adaptar, né? E nesse processo, talvez, a agilidade eu acho que fosse fundamental. Total. E muitas empresas não se adaptaram. Ou no tempo correto, que a gente fala não é velocidade, mas adaptação também tem que
olhar a velocidade, né? Sim. Não posso demorar na pandemia, vou me adaptar, mas os meus projetos demoram 2, 3 anos para eu mudar agora. Talvez não aguente. O mundo atual não permite mais, né, esse tempo, né? A gente não tem mais esse tempo para isso, né? E assim, quais são os princípios fundamentais dessa agilidade? Porque isso é legal, né? Eu acho até que estudando isso, a gente vê que uma das grandes dificuldades é conceituar. É tipo você fechar numa caixa o que é agilidade ali. E não tem muito isso, até porque ela vai se adaptando e é muito principiológica. Então, e isso acho que dá muito contorno do que é agilidade. E quais seriam esses princípios fundamentais aí do ágil, vamos dizer assim? Legal. Quando a gente fala em princípios, a gente fala muito em cultura e como que a gente consegue tangibilizar essa cultura na organização, no time onde a gente está atuando, né? Eu acho que a primeira coisa é o cliente ser o centro, né? O foco tem que ser no cliente, mas além disso, a gente olhar muito na colaboração. Então, a gente olha muitas empresas tradicionais que ainda são muito, até no jurídico, a gente faz o contrato. O jurídico é o mais tradicional. E é importante isso, né? Sim. Mas como que eu ainda colaboro com o meu cliente para evoluir? Então, a gente precisa se planejar, mas precisa estar apto a mudar o plano antes da execução. Então, começa a executar, mas eu vi lá que não vai dar mais valor, ou eu posso incrementar o valor. Por que eu não faço essa mudança? Porque ir até o final do processo, então vamos entregar aquele produto que a gente começou, mas no meio do caminho a gente já viu que não é mais aquilo, e a gente vai até o final, que era o antigo método que a gente tinha o cascata, Exato. Vamos dizer assim, né? E a agilidade, eu acho que ela vem para justamente permitir essa adaptação. Perfeito. Né, durante o percurso, e ciente de que a gente, durante o percurso, o empirismo, né, na prática, a gente vê que as coisas são diferentes da teoria. É isso. E realmente tem que ser diferente, né? Então, como a gente muda rapidamente, eu acho que também um foco muito grande a gente fala em agilidade é como você coloca processos para ter uma evolução. Então, você olha o seu processo, sua empresa, como eu posso ser melhor no ciclo seguinte. E o ciclo pode ser mensal, pode ser anual, mas trazer um pouquinho disso realmente e falar, posso melhorar, posso evoluir cada dia mais. Muito bom. E em relação a essa questão dos princípios, que eu vejo, assim, a transparência é uma das coisas muito fortes, né? Como eu disse, a gente abraçou a agilidade no escritório e isso mudou muito. Até porque se a gente não tivesse abraçado a agilidade no escritório, a gente não conseguiria nem atuar no formato que a gente está, desse formato assim, mais online, né? Em termos de equipe, assim. E com o cliente também. Mas eu digo, ela traz muita colaboração, né? Transparência. O que você sente em termos desses princípios no teu dia a dia ali? Nas empresas, você já passou por algumas, então, em relação à transformação desses princípios dentro do contexto assim, prático. Boa. Eu acho que quando você fala em praticidade, é o que você falou, transparência é muito importante, né? O que é a transparência no final das contas? É você alinhar as expectativas. Então, todo mundo trabalha nas equipes, todo mundo entra com um cargo, mas como que eu alinho essas expectativas e deixo elas explícitas? Então, eu gosto até de trazer, quando a gente pensa num iceberg, né? Geralmente, o nosso achismo está lá em cima e tem muito mais coisa abaixo disso. Então, como que eu garanto e coloco até em práticas nisso? Então, isso vai desde o mapeamento de processo, que eu falo assim, como que a minha empresa funciona? Isso é transparência também. Entender como a minha empresa funciona. Aonde e quem está atuando em cada etapa? Como eu meço isso? Então, isso vem um pouquinho também de tangibilizar essa transparência em deixar as coisas mais claras. Deixar as políticas de como a gente funciona, expectativas realmente tangíveis perante todo mundo. Sim. Não, legal, você foi falando, eu estava pensando, aquele ditado, né? Pau que nasce torto, né? Não tem isso? Então, assim, você falou de alinhamento. Cara, começou errado, porque as expectativas não estão... eu vou executar um serviço, mas o meu cliente, estou pensando aqui na minha cabeça de advogado, né? Eu vou executar um serviço, mas o meu cliente tem uma expectativa que é uma outra e ele não sabe, porque, né, tá errado, ou aquele contrato não permite aquilo, ou aquela ação tem determinados riscos jurídicos. Então, e ele é o detentor do direito. O direito não é meu, eu sou advogado, eu sou um instrumento, digamos, para tentar trazer o direito para ele. Cara, se não tivesse elemento inicial, a chance de dar ruim é quase 100%, né? Ou de falar assim, me frustrei porque eu esperava uma coisa. Eu passei por isso essa semana, até coincidentemente. A gente estava numa reunião para atender um caso de marcenaria, né? A gente faz bastante essa parte de consumidor.
E aí eles contrataram uma marcenaria para casa, gastaram mais de 100 mil reais ali, a casa inteira. Nossa, assim, uma casa maravilhosa, e contrataram um marceneiro e tal. E a pessoa que nos procurou falou assim, eu acho que a minha expectativa não foi atendida. Né? Então você já vê como estava dissociado da realidade. Né? Então, essa transparência que você falou, eu não tinha pensado nesse aspecto dessa transparência nesse sentido. Assim. É a transparência de estar mostrando o que está sendo feito e tal. Mas no início mesmo. A gente está desenvolvendo um produto, você lá pelo Boticário, estamos desenvolvendo um produto para o mercado. Será que o mercado quer isso? Né? Faz sentido? Digamos assim, né? E é legal, vou pegar até esse teu exemplo, que quando existe o Manifesto Ágil, então recomendo vocês também lerem, ele traz muito essa questão cultural, mindset, e lá se fala muito isso, contratos são importantes. Os valores, né? Os princípios e valores. Exatamente. E um dos valores contratos são importantes, mas a colaboração e a nossa negociação é mais importante. Vem acima. E nesse seu exemplo é bem claro, qual que foi o problema? Talvez a comunicação, porque eu falo, mas eu não sei se você entendeu o que eu falei. Então, a gente também tem que olhar muito forte isso, essa transparência, essa abertura de falar, olha, eu tenho essas expectativas, e isso aqui que eu espero, mais do que estar no contrato, mas sim esse entendimento em comum. Sim. E eu queria te perguntar, como que... isso é interessante, só fazendo um gancho, você falou do método do Manifesto Ágil, né, que é lá 2001, se não me engano, né? E tem lá os seus princípios e valores, 4 princípios e 12 valores. 4 valores, 12 princípios, isso. E é muito legal, acho que para quem quer... A primeira coisa é ler isso, né? Tá lá disponível, bota no Google, é a primeira página que vai aparecer para entender um pouquinho melhor sobre o que é essa questão da agilidade. Mas eu queria te pedir para dizer como que a agilidade se diferencia de métodos tradicionais de gestão, né, para as empresas. Legal. Quando a gente pensa em métodos tradicionais, eles eram muito longos e era muito em fases separadas. Então, primeiro vou fazer um contrato, depois eu vou começar a estudar como implementar, depois eu implemento e está pronto. Agilidade, um dos grandes diferenciais que ela faz não podemos mais esperar 2 anos para eu entregar ao cliente final algo e ver se isso entrega valor a mim, à minha empresa, ao meu serviço. Então, a agilidade traz como que eu consigo fazer essas validações o mais rápido possível. Então, a gente fala muito entrega de valor contínuo, que é o quê? Eu entregar rapidamente, não que é perfeito, mas entregar alguma coisa que já vai me retroalimentar e validar. Você está indo no caminho certo. Então, a gente pega várias empresas que oferecem novos serviços, às vezes demora muito tempo até esse serviço ser implementado. E aí, quando implementa, às vezes até o mercado já mudou, né? Dependendo. O mercado já mudou, talvez um concorrente entregou algo antes, assim por diante. Então, como que eu consigo trazer esse serviço, não perfeito, mas já pequeno, e começar a implementar e validar? Eu acho que uma coisa também a gente falou da adaptabilidade, né? Então, assim, mesmo com um planejamento, que antigamente era um planejamento fixo, porque geralmente envolvia budget. Eu te paguei, era isso aqui que você vai me entregar. Mas também tem que validar. Sim. Como que eu posso mudar esse plano o mais rápido possível? Eu vou entregar uma coisa que não faz sentido. Daí exatamente. Não tem porquê, né? Eu prefiro que... Vamos, então... e tendo essas trocas, no sentido que você falou, de gerar valor, né? Eu acho que quando a gente fala em agilidade, a mentalidade, assim, um dos nortes inclusive está lá, né? Mas gerar valor. Isso acho que a maior medida de sucesso é geração de valor, digamos, né? Não só para o cliente, para o time também, né? E, assim, de forma geral, né? De ter um processo produtivo melhor, mais eficiente, mais eficaz. Alavancar o negócio, né? Eu tenho que entregar valor ao cliente, alavancando a minha área, o meu negócio, porque senão é uma balança que não se sustenta. Se eu só entrego valor ao cliente, mas isso não traz retornos à corporação, também não consigo ser ágil por muito tempo, né? Então, como que eu faço essa balança ser justa também? Sim. E uma coisa que eu acho que é bacana para a gente explicar para quem está assistindo ou ouvindo a gente é sobre a questão da gestão de projetos, vamos dizer assim, né? Porque ela vem meio que... muita gente não trabalha com projetos, né? Trabalha assim com vamos dizer, uma esteira contínua que não tem fim, né? Sim. Mas ainda assim é possível você aplicar, né, agilidade. A gestão de projetos, normalmente você tem lá uma obra, né? Começo, meio e fim, né? Começou muito forte da indústria automobilística, né? Tem essa questão. Mas é interessante porque você pode usar a agilidade, eu acho, nesse aspecto, e aí você com certeza vai poder dar mais elementos,
no sentido de implementar coisas na empresa, assim. A gente, em escritório de advocacia, tem muitas... Os escritórios, eles começam, às vezes, muito imaturos, digamos. Eles vão numa jornada porque a gente não tem essa capacitação em gestão na faculdade. Isso já é um grande problema. Então, as pessoas vão meio que se virando. E a grande dificuldade, às vezes, que eu até passei por isso, é dar o primeiro passo. Então, a agilidade, eu acho que ela pode ser uma forma de você utilizar um método, vamos dizer assim, uma metodologia, porque ela oferece isso, para, vamos começar, então, fazendo o nosso backlog, né? Digamos que seria a nossa coluna lá de itens a fazer. E eu queria que você falasse um pouquinho de como, talvez, uma questão mais prática, assim, porque a pessoa pode estar lá, legal, gostei muito, que bacana esse negócio de agilidade, assim, mas e como que eu vou botar isso no meu dia a dia para, às vezes, começar a usar isso dentro da minha empresa, do meu negócio? Legal. Não é uma pergunta fácil de responder, mas até vou... Mas esse é o objetivo. Né? Quando a gente fala agilidade, a gente pode separar muito essa parte cultural, que é o mindset, e trazer métodos, né? Métodos e práticas. Mudar a cultura é muito difícil. Então, às vezes, começar por algumas práticas, alguns métodos. Quando a gente olha no mercado, existem vários métodos já que realmente são... A gente fala de frameworks que são realmente um ecossistema que fala é assim que você pode começar, é assim que você pode fazer. E aí no mercado a gente tem Scrum, Kanban, Safe, nomes muito complexos, mas que vocês podem depois dar uma pesquisada a mais. Mas a primeira coisa que eu diria e aí vocês podem olhar muito Scrum e Kanban, que hoje são dois dos métodos mais utilizados. Mapeie o seu processo, entende o seu processo, primeira coisa. Então, assim, quando a gente fala em agilidade, é você entender realmente o processo também e começar a achar gargalos. Então, você olha lá, olha, a minha empresa funciona desse jeito. Começa a trazer dados também, dados são importantes. Total. Começar a medir, né? Eu entro 50 pedidos, eu só entrego 3. O que está acontecendo? Eu entrego, mas eu demoro muito para entregar. Começar essas medições até para você ter insumos e começar a colocar práticas, né? E aí temos várias práticas no mercado, que nem você falou, backlog, né? Backlog, O que é um backlog no final das contas? É tudo que precisamos fazer, que pode ser muito, dependendo da empresa, pedidos do cliente ou mesmo internamente como a área está se dividindo. Minha área precisa fazer tudo isso aqui. E parece ser uma pergunta simples, mas eu até pergunto para a nossa audiência, tem essa clareza hoje de tudo que você precisa fazer? Geralmente está metade no e-mail, metade no WhatsApp, metade está no informal. Então, você criar esse backlog é você juntar tudo que precisa ser feito e começar a priorizar também. Não é começar tudo, mas sim olhar o que é mais importante, o que eu deveria fazer primeiro. Porque realmente, a gente até falou de transparência, isso é outra coisa, visibilidade de todo o trabalho que precisa ser executado. Então, essa é uma prática simples que mapeie o trabalho e comece a mapear o processo, entender, priorizar e evoluir a partir daí. Bem legal. E o bacana é que, por exemplo, o backlog, você vai começar já a fazer um exercício, digamos assim, de fracionar aquele trabalho, porque, vamos pensar, eu vou dar um exemplo concreto. Então eu vou implementar um setor financeiro dentro da minha empresa que está começando, então eu preciso estruturar ela, uma empresa nova, exemplo e tal. Nossa senhora, que desafio, né? E tal. E aí você já tem meio que umas diretrizes a partir desses frameworks, dessas estruturas de trabalho, vamos dizer assim, que já te dão. Então, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas é estruturar esse backlog. Aí você pega esse sistema financeiro e vai lá. Procurar sistemas de gestão. Uma fraçãozinha. Então, você vai, fazendo essa fração de trabalho que você coloca inteiro ali, dentro de uma caixa, de uma lista, de uma coluna e tal. E vai ficando mais simples e vai tirando até uma ansiedade ali da carga de parecer um desafio muito grande. Até porque você não vai começar lá a emitir nota. Não, você tem que estruturar o teu financeiro antes, né? Então, isso é muito legal, eu acho, das prioridades assim, que traz na agilidade. Assim, eu acho fantástico. E os desafios, Jean, mais comuns, né? Que, você certamente sentiu na pele isso, passou aí por grandes empresas, multinacional, inclusive, e tem resistência, sempre tem, a gente sabe, até porque senão o gostinho final não seria tão saboroso de a gente alcançar aquilo, mas conta um pouquinho dos desafios mais comuns que são enfrentados, pelas organizações ao adotar as práticas ágeis. Boa. Acho que a primeira você já citou, resistência. Então, resistência não da organização apenas, mas de todos os níveis.
Aquele time, aquela pessoa que fala, mas eu sempre fiz assim. Sempre deu certo assim. Essa é demais. Porque eu preciso sempre mudar. Fiz assim. Mudar dói, né? Eu só trabalho aqui. Exatamente. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio. A quebra da resistência, eu acho que é como que a gente para de olhar o individual dentro de uma empresa e começa a escalar isso e falar assim, na minha empresa, o meu setor, talvez ele agregue valor, mas os setores em conjunto agregam mais valor. Então, como é que eu consigo escalar esse contexto de não é o seu trabalho, é o nosso trabalho como empresa que alavanca o nosso cliente, que alavanca o nosso negócio. Então, eu acho que é muito dessa resistência da mudança, número um, e essa escalabilidade de parar de olhar indivíduos e começar a olhar times, empresas como um todo. E também, na agilidade, a gente fala muito de dados. E essa resistência de números é muito forte. Então, pense, a gente falou de backlog, né? A gente começa a dar visibilidade do que precisa ser feito, trabalho, né? Do trabalho, e ali começa a se ter uma resistência. Opa, alguém está olhando o que eu estou fazendo, alguém vai me avaliar por isso. Tem-se uma resistência muito grande também. E aí, temos que quebrar essas resistências. E assim, não é... Até porque a agilidade, ela vem para quebrar aquela ideia de comando e controle, né? Ela traz assim, a equipe e os membros, né, do time para a luz. Sim. Ela coloca em evidência as pessoas e dá autonomia, inclusive, para essas pessoas. Porque quando a gente está ali no dia a dia da agilidade, a gente tem autonomia para dizer quanto tempo vai demorar a determinada entrega, até porque quem está na ponta é que mais sabe. Sim. Né? E isso traz, eu diria, uma vantagem competitiva para essas empresas que adotam o ágil em relação ao tradicional, né? Total. Então, é uma coisa assim que eu acho muito, muito válido mencionar. E isso, por isso que eu penso na questão da resistência, ela é inicial, né? Mas eu acho que é quando você começa a trabalhar nessa forma, que eu gosto de falar que é uma nova filosofia de trabalho, né? Em relação ao tradicional. Ninguém volta. Não. Você não volta, né? Eu espero que não. Não se volta. Você chegou a trabalhar no tradicional no início? Já, muitas vezes. E mesmo quando a gente fala em empresas ágeis, às vezes a gente pega também alguns setores... Transição. Que estão em transição. Porque realmente é difícil você falar assim, a partir desse ponto você é ágil. Porque muitas vezes você pode estar implementando práticas, mas que estão indo até contra os valores da agilidade. O teu foco não é o cliente, o teu foco não é realmente olhar o processo e evoluir. Então, assim, até empresas ágeis, às vezes, tem setores, não quero falar do tradicional, mas que você vê anti-agilidade. Que você fala assim, está usando o processo legal, mas vai contra... É o que você falou. A cultura. Cultura, né? Comando e controle. Você tem empresas que estão ali no método ágil, mas ainda tem muito comando e controle. Empresas que estão no método ágil, você olha a qualidade do que é entregue, não é legal. Então, assim, temos bastante métodos tradicionais ainda em todas as empresas. Nossa, e a cultura, cara, ela... Como fala que come a estratégia no café da manhã, né? Isso aí. Aquela velha máxima. E ela barra, não só agilidade, ela barra tudo, né? Ela barra a inovação, ela barra, enfim, a evolução da empresa. Então, por mais que você queira implementar um método de trabalho, se a cultura ela não estiver alinhada, ela vai sabotar, né, a agilidade no sentido mais amplo de princípios que a gente fala, de mentalidade, né? Então, isso eu acho que tem que ser muito avaliado, é muito difícil mudar, a gente sabe disso, né? Cultura, eu acho que talvez seja a coisa mais difícil de você mudar dentro de uma empresa, porque ela é o caldo do negócio ali, né? Que está dentro do caldeirão. Então, é muito complicado. E aí entra até uma pergunta que faz todo sentido em relação ao que a gente está falando, que é sobre o papel da liderança na promoção da agilidade, né, dentro da empresa. Não tem nenhum papel, né? Acho que nem é importante, né? Imagina. Com toda certeza não, né? E até quando a gente fala em cultura, aí vem até o papel da liderança, né? A cultura tem que vir em todos os níveis, do operacional ao estratégico, à alta gestão. Então, quando você tem um líder que ele não é ágil, não traz essa cultura ágil, ele não está fomentando isso cross. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, o que é melhor? Ter a cultura ágil lá no operacional ou na liderança? O ideal é os dois. Claro. Mas se tiver que começar, tem que começar pelo líder. Tem que abraçar lá em cima, né? Tem que abraçar. Para não travar, porque senão esse movimento inverso ele pode acontecer, mas ele é muito mais difícil. Exatamente. Né?
E aí você tem exemplos como líderes que não praticam agilidade. Então, a gente coloca um processo, a gente falou do backlog, prioriza e tudo isso, mas o líder vem um dia sim, um dia também, temos o backlog, mas isso aqui é mais importante. Então, passa na frente, faz assim, faz assado. Então, é importante esse empoderamento do líder em realmente trazer uma certa autonomia ao time e ele liderar pelo exemplo. E também trazer mecanismos. Porque a gente falou muito aqui em cultura, mas a cultura ela vai se transcrever através de práticas, claro, através de mecanismos. Falamos muito de inovação, né? Inovação Sim. É tão complicado hoje no dia a dia. As empresas têm tanto a fazer e a capacidade fica no dia a dia. Como que o líder ajuda a trazer capacidade, ou liberar a capacidade do time para inovar também? E vai errar. Sim. A gente erra em E a gente tem que estar aberto para esse erro que vai acontecer. Perfeito. Né? E entender como que eu acelero os erros, como que eu tomo mais cuidado, aonde eu posso errar. Às vezes, as empresas têm que começar a olhar para isso. Tem algumas aberturas que eu posso errar. Questão de segurança, por exemplo. Não posso errar na segurança. Mas talvez em questões de inovação, tentar novos serviços, novos produtos, talvez ali eu possa e tenha uma margem para esse erro. Como que o líder também colabora e ajuda nisso? Está aberto, né, para essa possibilidade, para fomentar essa inovação, né? E isso é muito legal. E sobre a questão da liderança, a gente até fez um bate-papo com a Jaque Menezes, que é fantástica. Até falo para quem quiser escutar esse podcast sobre liderança, vale muito a pena. Mas é legal falar porque a agilidade ela dá um impulso, né? Ela permite que o líder se desenvolva e seja líder, exerça o seu papel de liderança. Porque dependendo da cultura, ela corta. Então, e a agilidade não, a agilidade ela estimula, né? Olha só quanta coisa que traz de benefício, porque eu imagino que as pessoas começaram pensando, vamos falar de metodologias, vou falar de técnicas, vou falar... Só que a gente está indo muito além, a gente está falando de valores, de cultura, a gente está falando de processos, né? Então vai desde a essência até o dia a dia ali, a execução e tudo mais, né? É fantástico. E não é fácil esse exemplo que você trouxe, né? Os líderes, né? A liderança, ela também vem muito tradicional, onde o líder centralizava tudo tinha que passar por ele. Como ele traz essa autonomia no time, mas uma autonomia responsável também, né? Não é fácil esse. E assim, até o ensino tradicional, eu acho que tem culpa nessa questão, né? No caso, eu falando do direito aqui em relação ao escritório de advocacia, a gente vai para o mercado para ter uma empresa, entre aspas, que é o escritório de advocacia, que tem pessoas, que tem RH, enfim. E a gente não tem nada, zero de gestão. Então, e a liderança é a mesma coisa. Pelo menos eu não sei você, eu acho que na mecatrônica você não deve ter tido nenhuma matéria sobre desenvolvimento de pessoas, de liderança. Então, são coisas que a gente tem que buscar fora e a gente muitas vezes não está preparado. Até porque não foi... treinado ou, né, capacitado para aquilo. Então tem isso também nessa deficiência que a gente precisa buscar né, superar. E agora falando já um pouquinho vamos falar do Kanban, né, que o Kanban é um dos métodos que tem na agilidade. E como que o método Kanban pode ser aplicado além do desenvolvimento de software, porque a gente sabe que muitas dessas metodologias vêm ali da escola do software, você é um cara que está muito próximo ali, né, pela tua formação, mas eu acho que vale a gente exceder essa... E eu digo porque no direito a gente já está aplicando, no escritório a gente já aplica, então dá para aplicar com certeza em qualquer negócio. Como que daria para fazer isso além com o Kanban e falando um pouquinho do Kanban também, né? Perfeito. E até falando do Kanban, é legal a gente entender que o Kanban tem suas raízes do Lean. E o Lean, quando a gente pensa, é da década de 50. Surgiram juntos, né? Exatamente. Ali na Toyota. Isso, na Toyotíssima. E quando a gente pensa, a Toyotíssima já era manufatura, não era um ambiente de desenvolvimento de software. Então, ele já tem essas raízes, ele traz várias práticas, ele tem um foco muito grande em como que eu avalio o meu serviço, o meu sistema, o meu processo. Então, ele vai trazer muito essa questão processual, a gente falou aqui muito de pessoas, mas no primeiro momento ele olha muito processual para ir evoluindo a cultura em cima de como você está hoje. Então, o Kanban, ele traz muito como que eu enxergo como a minha empresa funciona, como as conexões funcionam e começa a evoluir a partir daí.
O Kanban, ele vem crescendo muito no Brasil porque ele não é um método prescritivo. É bem pouco prescritível, quase nada prescritível. Ele não dá muitas regras, né? Ele inclusive, ele dá, mas ele começa assim, ó. Como você está hoje? A partir disso, é aqui que você pode evoluir. Então, tem até modelos de maturidade que falam assim, olha, você olhando a prática e a cultura ao mesmo tempo. A gente falou muito isso, o método Kanban que traz esse viés muito forte, prática, cultura e resultado, e ele começa a combinar isso. Olhe como você está hoje, as suas práticas, a sua cultura, e a partir disso começa a evoluir. E aí, quando a gente fala no método Kanban, para começar, eu acho que é realmente mapear. A gente falou do backlog, mas o Kanban, ele coloca o fluxo. E o fluxo nada mais é etapas. O meu cliente pede algo. Qual que é a próxima etapa? Essa etapa vai para uma triagem aqui com tal time. Depois disso, isso. Depois disso. Construir, né, esse caminho que vai ser trilhado dentro do trabalho ali. Exato. E todas as empresas têm isso, não importa o seu ramo. Sim, começo, meio e fim, ainda que seja uma esteira contínua, que a gente fala, né? Produção de sanduíche. O cara tá ali, né? Tem o começo, meio e fim da entrega do sanduíche e tal. Perfeito. Embalar, entregar, levar. E eu acho que é muito legal do Kanban. Primeiro que ele é simples. Sim. Fácil de você começar a usar. Né? Diferentemente das demais ali, que já exigem um pouquinho mais de disciplina, né? Acho que dá pra gente falar depois até um pouquinho do Scrum, que eu acho. E o Scrum casado com o Kanban é fantástico. Perfeito. Porque o Scrumban, né? Não sei se eu sei se eu estou cometendo nenhuma... Não, que o pessoal fala do tal do Scrumban, que seria um casamento dos dois. Mas em relação ao Kanban, o que eu acho muito legal é essa visibilidade, né, dos gargalos ali. Onde está travando? Está travando aqui. O que está acontecendo aqui? Né? Como que vocês usam até nas empresas que você passou, assim... vocês usam com quantos integrantes normalmente em relação ao Kanban? Legal. É uma pergunta bem variada que a gente realmente tem que olhar para a organização e como ela está estruturada. Então, quando a gente fala todos esses métodos, eu gosto muito. Procurem depois, tem o Klaus Leopold, ele fala de flight levels. É entender na minha empresa o que é o operacional, o que é o tático, o que são os setores e áreas, e o que é estratégico. Então, a gente traz o Kanban ou qualquer metodologia olhando para esses níveis. Então, no operacional, o minha squad lá, que é o time lá que eu estou trabalhando em conjunto, são 5, 6 pessoas. Então, você começa a mapear o que eles fazem. A gente está muito, quando a gente olha para o mercado, se teve no passado times muito grandes, 20, 30 pessoas. Isso é uma discussão que né, grande da agilidade. Quantas pessoas pode ter? E é difícil, É difícil falar, mas a gente sempre fala assim, entender o contexto, mas entender que muitas pessoas não necessariamente aumentam a produtividade. Pelo contrário. Muitas vezes. A comunicação é mais difícil, se cria muitas dependências, muitos silos. Então, não tem uma resposta exata, mas a gente sempre fala assim, quanto mais enxuto o time, mais eficiente ele tende a ser. Até pelas comunicações mesmo do próprio time. Os times muito grandes, como que eu gerencio isso? E aí, até a gente traz esse Kanban nesses times. E o Kanban é um quadro também, onde eu consigo enxergar... O nome até, né? O Kanban, o significado é cartão e quadro, né? Em japonês. Exatamente. Por isso que eu gosto até de separar Kanban do método Kanban. Kanban sozinho é o quadro. O método Kanban traz o quadro com outras práticas. Então, traz essa visibilidade, mas também a evolução. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele traz, por exemplo, você tem que limitar o seu trabalho. Que a gente ainda vem a... O WIP, que eles chamam, Working in Progress. Perfeito. Que é o quanto que você não se perde foco. Perde o foco. Não, e a gente ainda tem essa cultura. Quanto mais eu começo, mais eu entrego. E tem vários, inclusive, tem cálculos matemáticos que provam que não. Quanto mais você começa, mais você demora para entregar. Multitarefas não é o canal. Não, nem homem nem mulher. Tá? A gente ainda fala muito isso. Multitarefa, mulher é multitarefa, homem não é multitarefa. Não dá. A gente tem que ter foco. E esse mundo maluco que a gente tá, WhatsApp, e-mail e tudo, né? A gente tem que ter visão do que vai... A prioridade, do que tem que ser entregue. E o Kanban é fantástico nesse sentido, porque ele coloca lá, né, saiu do backlog, vamos botar, vou falar um pouco da nossa realidade, a gente joga por sprint, que a gente tira do backlog que vai para o sprint, e daí no sprint a gente joga dentro do que está começando, aí nas entregas mesmo, começou a mexer. No escritório a gente tem o in-análise, porque é um pouquinho diferente, por exemplo, eu vou fazer uma petição, por exemplo, um recurso, eu não estou direto no fazendo. Eu, na verdade, antes preciso traçar uma estratégia. Então, a gente joga para o em análise, né? E beleza,
troquei uma ideia até aqui com a equipe, já, pô, é isso aqui, faz sentido. Em análise, aí fechou o que vai ser feito fazendo. Daí tu fazendo, vai para aguardando revisão. A gente tem uma etapa ali intermediária aqui, que tem um revisor, revisando e tá feito, né? Concluído. E acho muito, muito interessante. Mas cada um tem o seu, né? Isso não vai fazer nenhum sentido para um outro negócio, eventualmente, que seja um produto, lanchonete, que eu mencionei. Cara, faz sentido. Mas o legal é você ter essa flexibilidade, esse poder de criação, esse poder de... E um norte, né, Jean? É isso. E tem até, quero pegar com uma prática que vocês fazem, que é uma prática que já traz maturidade de um time que é ágil, né? Eu não começo a fazer tudo, eu começo a analisar. Então, a gente tem essa... Olha só, isso foi por acaso, hein? Olha só. A gente já começa a fazer, né? E aí, estou fazendo lá e geralmente quem entrega produto mesmo percebe, ops, não era isso, não era essa cor que o cliente pediu, não era esse tamanho, não era esse sanduíche que a gente falou. O que acontece com isso? Desperdício. Vou ter que jogar fora. E não é só jogar fora o produto que eu fiz, mas o tempo investido. Então, a análise, ela vem muito para a gente falar assim, opa, eu tenho a clareza do que precisa ser feito, eu falei com o cliente, alinhei tudo, eu entendi, às vezes a gente fala assim, começa a fazer, e eu imagino que no mundo de advocacia tem muito isso, tem datas. Então, assim, eu começo a fazer... prazos, né, gente? Prazos. Se perder prazo, exato. Perdeu, às vezes se acaba com o processo. E começar a olhar isso também nessa análise. Adianta eu correr agora se o prazo é muito para frente, o prazo é muito curto, então eu preciso acelerar. Então, olhar... Estou priorizando errado. Exatamente. Você tem algo que já está na urgente, emergência ali, você está lá no negócio que é lá para frente, por quê? Exato. E isso se chama mitigar os nossos riscos, né? E mitigar riscos, no final das contas, é eficiência. Como que antes de eu começar, eu já tiro todos os gargalos que podem existir, todas as dependências, para que quando eu começar a fazer, eu faça o mais rápido possível, sem desperdício. Legal. Você falou legal que a gente, da maturidade em análise, que eu falei, foi meio por acaso, mas na verdade existe uma coisa que está dentro da agilidade, que é o empirismo. Que é você vai para, em vez de ficar lá discutindo o sexo dos anjos, será que isso aqui vai funcionar ou não vai? Cara, vamos meter a mão na massa, a gente já tem um norte, vamos começar a trabalhar algo em cima disso e vamos testar. Perfeito. E vamos arrumar. Então, e assim, a análise surgiu assim, né? Ele não foi... A gente fala por acaso, a sorte, né? Nossa, deu sorte. Mas é realmente o empirismo mesmo, a gente vendo na prática aquilo que funcionou e, opa, estamos sentindo que o fazendo não está faltando alguma coisa aqui no meio, vamos criar. Então, começa, né? O primeiro passo é, vamos botar a mão na massa. Para quem quer começar a agilidade, dá esse primeiro passo, vai dar uma lida, né? E não fica, vou me especializar em agilidade para começar a fazer. Não. Bota a mão na massa, né? E pegar esse gancho do empirismo, olha que legal. No empirismo também não tem uma bala de prata para você começar a olhar. Eu já fiz isso no passado? Eu já fiz. Então, eu já sei muito bem os próximos passos. Tem uma experiência, né? Eu nunca fiz. Opa, quando você nunca fez, aí esse empirismo é mais importante ainda. Como que eu começo? O que eu faço? Até para não começar a fazer tudo e descobrir lá no final. Faltou isso, essa etapa, esse processo e assim por diante. É justamente isso. A gente fica muito preso nos métodos... A indústria tradicional, né? Tinha isso de... Você tem que planejar. Depois que você planejou, você vai executar. Daí está executando um negócio que já não tem mais nada a ver. Viu que o planejamento não estava certo, não vai voltar, porque você tem as etapas cascata lá, vamos dizer. E é tudo que a gente não quer fazer na vida real, não é assim. Não. Então, é muito legal. E você falou de desperdício, eu vou puxar para o Lean aqui, tá? Porque o Lean também é muito legal e muitas vezes ele passa despercebido, porque o pessoal quer muito, assim, framework, ele quer que é estrutura de trabalho. Então eu quero lá o meu Trello, né? O tal do Trello que ficou famoso, Asana, enfim, tem alguns, né? Eu quero colocar isso no quadro lá do Trello. Beleza, não vamos esquecer da cultura. E o Lean traz muito essa parte da cultura, né? Você falou do desperdício, isso é uma coisa muito forte no Lean, que ele busca, né, evitar. Eu queria que você falasse um pouquinho também do Lean, que eu acho que é muito legal. O Lean, ele traz muito essa parte de desperdício e da evolução contínua. Vamos começar pelo desperdício, né? Primeiro você entender, desperdício são várias classes diferentes. Desperdício pode ser coisas que eu fiz, não vendi e venceram e tive que jogar fora. Desperdício.
O desperdício pode ser no processo. O meu processo tem etapas que não deveriam existir. Ah, lá no meu processo o diretor tem que aprovar, demora uma semana, depois que ele aprova vai para o outro. O diretor precisa aprovar mesmo? Talvez seja um desperdício esse daqui de tempo. Desperdícios até, por exemplo, coisas que a gente não pensa de estoque. Produzindo muito, precisa de estoque. Estoque custa dinheiro também à companhia. Então, o desperdício é entender quais os tipos de desperdício. E o Lean tem isso descrito também. E começar a olhar, o meu desperdício é do processo, meu desperdício é do que eu fiz. E a gente fala muito de isso. Tempo, de recurso. Tempo e recurso. O nosso tempo custa, né? Quando a gente pensa. Então, como é que eu olho para o meu processo e falo assim, opa, esse processo demora muito tempo. Demorar muito é um desperdício. E aí vem a segunda etapa, que é realmente a evolução contínua, que até no Lean a gente fala dos Kaizens. Kaizen, né? Adoro isso, eu acho fantástico. Perfeito. E o que é o Kaizen no final das contas? É você olhar alguma possível melhoria e atacar ela versus transformar o todo. Versus falar, preciso refazer o meu processo. Não. Entenda ele, talvez, pequenos ajustes e constantes. Azeitando o processo. Azeitando o processo. Essa é uma frase muito boa. Então, como que você vai azeitando o processo aos poucos? Porque aí, quando você pega uma melhoria, implementa ela, pega outra e outra, também não tira a capacidade do time. Isso vira até uma cultura, o time se questionar. Como que eu entrego mais? Como eu entrego mais rápido? Como eu entrego melhor? Como é que eu entrego mais valor ao cliente, sempre evoluindo continuamente? A gente falou, Kaizen, né? Kaizen. Não existe ser ágil é isso. Você se provocar a melhorar. E o Lean traz essa cultura muito forte. Como é que eu consigo melhorar a minha organização e tal? Eu li uma frase uma vez que fala que a agilidade é viver a arte do possível. Então, assim, se está ao seu alcance, você, com agilidade, assim, consegue, por meio de todas essas questões de cultura, de ferramentas, de princípios e tal, chegar lá. Né? E o Kaizen já é um norte. E eu acho que o Kaizen até aplico para a minha vida pessoal, que é melhorar cada dia. Acordou hoje, tem que ser melhor que ontem, e assim vai. E o Kaizen ele se aplica nas questões dos processos muito. Eu acho muito fantástico. Os japoneses ali foram muito fera nisso. Você falou do estoque também, just in time, que eles desenvolveram na época. Para quem tem estoque, eu acho que tem que estar atento a isso, que vai conseguir aprimorar muito. Então, é muito rico, né? Eu acho que é uma pena quem não tem teve essa oportunidade, e eu agradeço por ter tido, eu falei do Lean, porque o Lean foi, eu até indico esse livro, Lean Startup, você com certeza deve ter ouvido falar do Eric Rice, que é virou um livro muito popular, muito famoso, e era o Lean, né? Começou ali, e foi assim meu primeiro contato, digamos, com a agilidade, então, muito, muito legal. E falando sobre o Kanban também, né? Como que ele pode ajudar a identificar gargalos, a gente já falou um pouquinho também, né? Na questão dos processos, e esse gancho junto, que os desafios específicos enfrentados pelas empresas não da tecnologia, para adotar as práticas ágeis. Boa. Acho que o primeiro desafio é, que nem você mesmo me contou, é se questionar e falar assim, consigo fazer de um jeito diferente? Acho que esse é o primeiro desafio, e o Kanban, Scrum, o que quer que seja, mas trazer essa provocação inicial e testar. Eu acho que a gente, não importa o método, não vai ter uma bala de prata que você fala assim, isso serve para todas as empresas. Então, o que funciona bem no tech, às vezes funciona bem para as outras, mas tem que fazer ajustes. Eu testo uma prática, deu legal, testo essa aqui, tem que mudar. Então, acho que a grande dica entenda que agilidade é para qualquer área. Ponto. Porque a gente falou muito em cultura. Tudo isso que a gente falou, a gente bem claro, né? A gente falou pandemia, mas quem sabe os próximos? Até questão jurídica. Qual é o futuro da jurisprudência? Como que a gente fica apto realmente a olhar para isso, né? E aí, nas práticas, eu acho que é muito... Comece, teste. Teste uma prática. Não fale assim, vou pegar o Kanban e vai ser perfeito. Não vai, mas comece aos poucos. Vou pegar o Scrum, pega pelo Scrum, começa a implementar algumas cerimônias, algumas práticas, algumas ferramentas e vai realmente ajustando. Acho que a certeza, eu falo muito, o grande desafio que não entenda que vou fazer e já vou ter resultado. Me transformei para ser ágil. Ágil é realmente olhar isso, incrementando e entender que não é um fim, é um meio. Então, você está sendo ágil. E como que você vai evoluindo a partir disso? Eu acho que seria o antes feito do que perfeito. Perfeito. Não dá para... Né? Tem que ser
nossa, não pode ter, nunca vai fazer, não vai sair do papel. Né? E é justamente que a agilidade não fala para você não fazer. Vai lá e começa. Dá o primeiro passo, inclusive em relação... E aproveitando já, a próxima questão que eu queria trazer aqui é para você citar algumas metodologias, alguns métodos ágeis. Você falou do Scrum agora, falou do Kanban. Se puder dar uma pincelada aí de cada um deles. Legal. Acho que assim, quando a gente fala em métodos, até quem for olhar na internet vai entender assim que tem uma gama muito grande, né? Então a gente falou do Lean. O Lean ali ele é onde surgiu as raízes e a partir disso surgiram muitos métodos. Hoje, no Brasil, realmente Kanban e Scrum são os mais utilizados. Aí quando a gente olha também, esses métodos que a gente falou, eles são muito às vezes do time. Então existem métodos que trazem isso para cima. O próprio método Kanban, poucas pessoas sabem, mas ela não é só do time. Ele traz práticas para a organização. Outro método que a gente conhece é o Scaled Agile Framework, o SAFe. Foi muito poderoso nos anos 2010, em muitas empresas multinacionais, e ainda existe muito forte hoje, tá? Mas assim, eu não quero entrar em cada método. O Scrum, vou pegar o Scrum que a gente não falou. O Scrum, ele traz várias práticas também, que ele olha... Como eu me planejo para frente? Então, como que eu pego as minhas iterações e eu falo assim... Ele vem muito do software, né? Exatamente. Entregas, né, muito rápidas. E o que eu vou fazer nas próximas 2, 4 semanas? Então, olhar não só para agora, apagar fogo, mas começar a se planejar. Olha, nas próximas 4 semanas, é isso daqui que nós precisamos fazer. E a gente vai avaliar através de algumas práticas, algumas reuniões. Então, o Scrum traz muito isso, se converse diariamente como um time. Entenda como que você pode se ajudar. Quebra esse silo, né, de trabalhar sozinho. E o Scrum traz algumas práticas do tipo, não é você. Se precisa de ajuda, deixa eu te ajudar. Às vezes o que eu estou fazendo é menos importante do que você está fazendo, só que você não está conseguindo avançar. Senso de time, de equipe. Senso de equipe, senso de time. Então o Scrum traz isso, o Kanban, várias outras trazem, implementar métodos. Um bem simples que a gente fala é retrospectiva. Muitos deles falam isso. Perspectiva. Uma vez por mês, senta com a sua equipe, com o seu setor e fala, pessoal, o que a gente fez de bom esse mês? É importante celebrar. E aí leva para um segundo momento e fala assim, o que a gente não fez tão bem? Como que a gente pode melhorar? Exatamente. E traga, olha pessoal, aconteceu aquele incidente, aconteceu esse daqui que a gente não entregou para o cliente e tente olhar causa raiz. Então fala assim, putz, não fizemos, será que é um problema no processo? Será que é um problema de comunicação? Então, uma prática simples que não é do método, mas olhar para trás para fazer ajustes para frente. Isso pode trazer muitos valores. E o importante é sempre trazer dados também na retrospectiva. Tive impacto com esse incidente? Quebrou uma máquina. Quanto que eu perdi de receita? Quanto que eu perdi de clientes que não compraram? Quanto que eu perdi até qualquer área, serviço, jurídico também. Fiz aquilo lá e perdemos o recurso. Quanto que isso teve de impacto? Teve algo que eu possa melhorar ou não? Prática simples, sim, que está em muitos dos métodos aí. Melhorar os processos, né? E até olhar o que a gente teve de entrega no período, né? Perfeito. Porque aí você consegue ter uma visibilidade maior do trabalho entregue, porque senão fica uma coisa muito solta. Ninguém está vendo, você tem lá não sei quantas pessoas dentro do time, mas você não consegue assim mensurar, digamos, quanto que foi entregue naquela semana. Nossa, a semana foi produtiva, né? Mas com base no que você tira esse produtivo? Muitas vezes é subjetivo. Isso, a gente não usa o Scrum nativo, eu diria. A gente deu uma adequada nele, funciona muito pra gente. Eu diria que a gente usa 80% do Scrum com o Kanban, né? Mas ele não é bem o nativo, mas é diferente, ele é mais prescritível do que o Kanban, no sentido de que ele prescreve mais regras, vamos dizer, né, do jogo, para você utilizar ele. E o Lean? O que a gente pode falar do Lean? Boa. A gente já trouxe alguns fatos do Lean, né? Mas é começar a entender, o Lean olha muito processo, né? Então, eu falei muito hoje sobre processo, então sempre traga cultura e processo. Então, o Lean traz muito forte essa questão. Você entende o seu fluxo, e aqui é processo mesmo. É que nem acontecia antigamente na indústria automobilística, né? Sim. O meu carro... Exato. Meu carro começa aqui, as peças são montadas assim, assados, e o Lean surgiu com o Kanban até por causa disso. Como eu falava assim, o meu estoque aqui, o problema é na peça do vidro do carro, por exemplo. Só que essa peça vem da China e demora meses. Então, precisa aumentar o estoque ali para não ter um gargalo. Então, o Lean começa a olhar onde estão os desperdícios e a evoluir a partir daí.
O Lean realmente é uma filosofia. É uma filosofia, né? É uma filosofia bem ligado. forte. Os japoneses têm muito uma cultura de filosofia, é milenar, né? Então, e eles trouxeram isso no momento de início, vamos dizer assim, da indústria automobilística, né? Os americanos dominando, o Ford, Chevrolet, não era Chevrolet, GM, né? General Motors. E conseguiram se destacar. Isso que a gente tem aqui um case, né, de sucesso, porque lá em 40, 50, os japoneses com a Toyota conseguiram quebrar um paradigma de uma indústria que já estava estabelecida, ou seja, eles estavam correndo atrás. E hoje, quem não conhece a Toyota, está em tudo. Não só a Toyota, hoje em dia aquilo se espalhou para os países asiáticos e hoje eles dominam, né, boa parte do mercado automobilístico numa indústria que talvez seja mais complexa, uma das mais complexas, porque hoje a gente já tem foguete, né? Agora mudou um pouco. Agora é a corrida, né, do espaço espacial. É mais ou menos isso. E você recomenda algum desses modelos? Agora, isso daí... Essa é uma pergunta que tem que tomar muito cuidado, né? Que nem quem não pegar briga com os agilistas. Não só briga também, mas que nem... você recomenda um investimento. Tudo depende o que serve para você. Você mesmo falou assim, a gente testou o Scrum, mas não é o Scrum... nativo, assim, na essência, 100%, né? E é isso, tá? Hoje, se eu fosse recomendar, eu falaria assim, começa com ou o Scrum ou o método Kanban no nível da Squad, tá? Falando aqui, comece assim, quero testar essa área aqui, vou implementar. Mas comece com qualquer método, que eu não vou prescrever um deles aqui. XP. Né? Não vou prescrever, pode ser. XP ainda é muito para desenvolvimento de software. Né? Mas eu iria, se você quer realmente, o Kanban ele é um dos mais recomendados hoje, porque ele fala assim, vamos começar a mapear? Vamos mapear o nosso processo e ele realmente traz alguns pontos de atenção. E é muito intuitivo, né? Muito intuitivo. Não precisa não precisa ser um mestre. Não. Você já começa, ele já é uma coisa assim simples, né? Exato, muito simples e traz muito valor. Só visibilidade. Eu já vi muitas áreas, empresas falando assim, só essa primeira etapa de visibilidade, você falou assim, opa, tem muita coisa aqui que eu posso melhorar, que não deveria existir, processos que estão engargalando todo. Então, assim, simplesmente visibilidade já pode ser um grande ganho. Mas, Jean, quero agradecer. A gente está chegando no final aqui. Daria para ficar o dia falando sobre isso e vamos fazer outros. Gostei muito. Esse tema, e é um tema valioso, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Ou até não têm noção, enfim, que vai revolucionar o negócio. E não importa o porte, né? Até nesse aspecto. Você vem de um background aí, de uma experiência mais multinacionais, e daí talvez a pessoa pense, eu sou empresário pequeno, médio porte, daí não dá para fazer isso. E não é verdade, né? Não é verdade. Eu já tive CNPJ, apliquei lá empresa pequena, 4 pessoas, imagina, todos os níveis. Porque acho que o importante é todos nós, no final das contas, estamos aptos a ter uma disrupção do mercado. Então, assim, como que eu me adapto rapidamente? Não importa o teu porte. Todo mundo tem um cliente, todo mundo entrega algo que seja um serviço, que seja um bem de consumo, mas todo mundo entrega. Então, é para todos os níveis, com toda certeza. E toda entrega tem que ter valor. Toda entrega tem que ter valor. Mais ou menos valor sempre tem valor, né? O objetivo é maximizar. E é isso, meu amigo. Obrigado muito de coração aí pelo teu tempo. Agradeço. E para vocês que ficaram com a gente até agora, eu agradeço muito, muito. Tenho certeza que foi uma experiência muito rica. Para mim, foi demais. E a gente, em breve, vai ter mais episódios do GMAcast. Curtam, sigam a gente, que a gente agradece. Valeu, pessoal. Até a próxima.